Nós estamos aqui começando a nossa segunda aula, né, da disciplina O Estado e os Problemas Contemporâneos, com o professor Marcos. E aí eu desejar uma boa aula ao professor e a todos que nos acompanham. Tá certo. Boa noite, pessoal. Estão ouvindo bem? Então vamos continuar lá. Esse horário finalzinho da noite, assim, a gente fica um pouco cansado, né, pessoal? Um tanto quanto um pouco mais difícil, né? Então a gente tenta fazer algo mais dialógico, tenta fazer algo mais interessante, porque igual eu falei na última aula, né? A gente depende mais de vocês, é vocês lerem material. Essa aula ainda está bem interessante, que ela ainda é dialógica, a outra que vai ser mais dentro do material. Tudo que a gente teve que atualizar o material, ela ficou mais dialógica. A gente vai contextualizar um pouco o Brasil, a gente vai dar uma paradinha com os conceitos só para discutir sobre neoliberalismo. Aí eu vou falar por quê que eu parei os conceitos, sabe? E eu vou ter que pedir desculpas sobre a retificação de um erro que eu fiz na última aula. Acho que no final do dia a gente está cansado e a gente nem sempre tem todas as informações, né? A gente tem que sair um pouco, pesquisar. Um colega aí perguntou como diminuir as desigualdades sociais. Eu reli o material, li esse livro umas 4 vezes. O que a apostila tenta falar para a gente é que é pleno emprego, industrialização e distribuição de rendas. Eu não sei quem foi que perguntou, alguém perguntou, mas como é que a gente diminui as desigualdades sociais? A próxima aula ela vai ser um pouco mais dura, mas no finalzinho a gente vai fazer um trabalho interessante sobre IDH. Sobre IDH, né? E nessa discussão a gente vai trazer um pouco as cidades mais pobres, as que precisam mais de intervenção, porque também não é só industrializar e redistribuir, porque é difícil industrializar e distribuir, entendeu? Eu vou passar hoje mesmo, vamos discutir sobre isso. As cidades pobres que têm mais dificuldade, a gente vai trabalhar na próxima aula. Assim, outra coisa que eu coloquei errado, que eu falei muito rápido, que os dados do PIB estavam bagunçados, na realidade é o IDEB, viu, pessoal? Eu não sei por quê. Cada escola deveria ter o IDEB na porta da escola. E a gente não vê isso. Deveria ser mais fácil de achar no site do Estado. Eu tentei procurar sobre algumas escolas e não consegui. Isso daí a gente vai trabalhar em políticas públicas na aula 4. Só para colocar aqui sobre o que é o liberalismo econômico, a gente vai trabalhar tanto isso agora quanto na próxima aula, mas bem rápido, na apostila está mais explicado. Esse é um dos pensadores, são vários pensadores, chamado Adam Smith, que o que eu pude pesquisar foi uma doutrina política e econômica que, em suas formulações originais, postulava a limitação do poder estatal em benefício da liberdade individual. O liberalismo converteu-se, desde o final do século XVIII, na ideologia burguesa, em sua luta contra as estruturas que opõem ao livre jogo das forças econômicas e à participação da sociedade no Estado. O liberalismo ele não nega o Estado, viu? Ele só quer que o Estado seja menor. Ele tinha alguma coisa contra a monarquia, tanto é que o liberalismo já foi revolucionário, quase igual o socialismo e o comunismo. O socialismo e o comunismo pegou um pouco disso. O nome dele era Napoleão. Ele queria acabar com as monarquias, acabar com a Idade Média e foi forçando o liberalismo. Foi assim que começou os países, até o Brasil, né? O rei da época de Portugal fugiu para o Brasil. As marcas mais fortes do liberalismo clássico são, assim, eles escreveram e acharam que ia acontecer isso, né? Liberdade, cidadania, democracia nos preceitos de igualdade, fraternidade e liberdade. As pessoas tinham que trabalhar juntas, que tinham que ter uma liberdade grande, cidadania, democracia, em busca da felicidade e da liberdade, né? Essa imagem aí, pessoal, para quem acha bonita, ela realmente é uma imagem bonita, né? Eu acho, se eu não me engano, essa é a imagem da liberdade lutando contra a opressão. Está no Louvre, eu fui lá, eu vi, o Louvre é um lugar muito grande, dá para achar no corredor principal, assim. O que os países liberais procuram é ter democracia e plena cidadania. Bom, pelo menos na teoria, né, que o Brasil é liberal. Mas a gente tem que pensar por que será que a gente não chega nisso. Assim, o capitalismo ele é um sistema de exclusão. Não tem como ter pessoas ricas sem ter o pobre. Ele é um sistema amplamente de exclusão, né? Então, mas só que o que esses liberais queriam é que com pleno emprego, com cidadania, a gente conseguiria democracia, felicidade e liberdade.
Então, aqueles direitos que estão na Constituição, a gente tem como gestores públicos, nós temos a obrigação de levar aqueles direitos ao povo. Então, tem esse autor da apostila, isso eu tirei da apostila, o nome dele é Marshall. Na visão liberal, o que é cidadania? Quanto maior a cidadania, menos exclusão. Mas você vê que ele não nega a exclusão, né? A exclusão está aí, isso é o capitalismo. O que é necessário para exercer a cidadania? Quando a pessoa é cidadã, ela tem um sentimento de pertencimento e lealdade, por isso que ela participa mais. O cidadão é aquela pessoa participante, sabe? Se a gente tem reuniões, o Instituto Federal mesmo tem muita dificuldade nisso. A gente tem, por exemplo, aquelas portarias de CIS, que são comissões por servidores. Parece que as pessoas não estão assim no ideal de pertencimento. Será que o Instituto Federal tem uma democracia plena? Será que a sua escola tem? Já parou para pensar? O pessoal participa bem, amplamente, fala, pô, isso está errado, isso não está legal, vamos mudar. Na sociedade, né? Será que as pessoas sabem o que é cidadania até, o que é democracia? Eu mesmo sou de Januário, eu percebo lá, são vários erros, as pessoas nem se importam. Então, quando faz um asfalto, aí o pessoal bate palma, o prefeito é bom, aquela coisa do coronelismo, né? Aquele ideal antigo. Então, a gente tem 1 ou 2 praças arrumadas, 4, 5 detonadas, e a cidade toda acabada, e ninguém procura o Ministério Público, vai na reunião da Câmara dos Vereadores. Será que quanto mais exclusão, menor a cidadania? Quanto mais o povo está pobre, está correndo atrás, não está comendo, está desempregado, menor é a cidadania, entendeu? Parece que existe um paralelo. Quanto maior a exclusão, a cidadania vai... os direitos que esse Estado... Então, para ser cidadão tem que ter os direitos, né? A gente falou dos direitos sociais na última aula, foi o artigo 6º. Tem até um colega que é formado em filosofia, ele falou aí, eu li lá, quer fazer um adendo aqui, viu, pessoal? Eu esperei que vocês participassem mais do fórum de apresentação. Precisava muito daquilo, que a gente vai dialogando, né? Então, eu descobri que tem pessoas de Januário aí, tem um filósofo, uma pessoa formada em filosofia, parece, na administração pública. E aí, nesses cursos que vocês vão saber mais sobre os direitos políticos civis, tem um Código Civil que ele é enorme, tem que fazer a faculdade de Direito. Mas a Constituição fala, muito por alto, quais são esses direitos. Quanto mais você dá esse direito para o povo, maior aumenta a cidadania. Entendeu? Parece que quanto mais as pessoas têm direito, elas sentem o pertencimento, elas são... a gente falava até em Paulo Freire, ele fala que tem que ter sentimento na educação, tem que ter sentimento no Estado, chama-se acolhimento, as pessoas são acolhidas. A pessoa que é acolhida tem mais vontade de participar da vida pública. E só com você dando esses direitos plenamente, elas estarão lá. A missão do administrador público. Eu tirei de um site lá, Oxfam Brasil, só com democracia conseguiremos enfrentar as desigualdades. Acabar com elas, nós já vimos que não tem como, né? A gente vai diminuindo. Quanto mais a gente dá direito para o povo, os direitos já estão na Constituição, a gente faz com que chegue, né? Fazer com que chegue, né? Somos nós. Os direitos estão aqui, o povo está aqui. Tem alguma coisa no meio que vai ajudar a chegar ou atrapalhar os administradores públicos. Relação. Para termos democracia, precisamos de cidadãos. E para termos cidadãos, temos que ter pessoas atendidas plenamente em seus direitos sociais. Minimamente, né, pessoal? Que tem o direito de votar e de ser votado, que isso é muito importante também. A pessoa não deixa de ser cidadão quando ela é criminosa e perde o direito por um tempo. Porque tem as questões de exclusão, né? Exceto se... Então, nem sempre o direito é amplo. Olha, pessoal, quando a gente começou a pensar como que a gente atenderia essas pessoas e como que a gente criaria uma sociedade mais democrática, o material tem esse filósofo, ele é um político econômico, né? O Keynes, John Maynard Keynes. Eu sou muito ruim em inglês, é por isso que eu nunca aprendi a falar inglês. Eu já estive em Londres, mas eu sofri muito e até hoje eu não consigo falar. Tanto é que eu coloquei estado de bem-estar social ao invés de colocar aquele nome em inglês lá. Então, ele pensou no pós-guerra, ele viu aquelas revoluções, falou, a revolução é muito agressiva. A gente não quer um socialismo e um comunismo. Vamos manter o Estado liberal, mas como?
que a gente mantém um Estado liberal sem ter guerra, sem ter revolução, que parte dessas guerras também aconteceu por causa de luta de direitos, né, pessoal? A Alemanha estava crescendo o comunismo. Então, o nazismo foi uma resposta ao comunismo. Na Itália, estava crescendo o comunismo. Então, o fascismo foi uma resposta ao comunismo. Muito provavelmente, esse John Maynard Keynes, ele era um político mais liberal, mais voltado para a empresa, ele não estava tão preocupado com o povo, estava preocupado com o Estado burguês. Então, ele pensou, ó, vamos acabar com as guerras, vamos acabar com as revoluções, dar para o povo minimamente, né, o que eles pedem lá no socialismo, no comunismo. Então, ele foi pensando, o keynesianismo consiste numa organização político-econômica fundamentada na afirmação do Estado como agente dispensável do controle da economia. Esse controle da economia é redistribuir renda mesmo. O Estado está intervindo mais, cobrando imposto, fiscalizando mais, criando leis para fiscalizar, principalmente arrecadar, e para redistribuir, né? Atribuir ao Estado o direito e dever de conceder benefícios sociais para o povo, garantir à população um padrão mínimo de vida, como a criação do salário mínimo, do salário de desemprego, da redução de jornada de trabalho, que não superasse 12 horas, né? E assistência médica gratuita. O descanso semanal remunerado, a gente ganha para não trabalhar, entendeu? Ficou no domingo. Ficou conhecido também como Estado de Bem-Estar Social, tendo visto originalmente adotado pelas políticas econômicas inaugurado por Roosevelt como New Deal pós-guerra, né? Vamos reconstruir o mundo, é o New Deal. Vamos reconstruir com bem-estar social, que respaldaram no início da década de 30. A intervenção do Estado, a economia, com o objetivo de tentar reverter uma depressão, a economia começou em 29, né? Mas foi mais aplicado no pós-guerra, no estado de bem-estar social. Pessoal, principalmente após a Guerra Mundial, a gente teve várias intervenções. O Brasil, principalmente, nós tivemos o início da industrialização nos anos 30. A gente não viu esse estado de bem-estar social inicialmente. O presidente da época, o Getúlio Vargas, ele foi trazendo benefícios sociais, mas ainda assim não avançou. Ele foi pegando dinheiro dos Estados Unidos e tentando industrializar o Brasil, criando a indústria de base. Existia uma época que até as geladeiras, os fogões, principalmente o fogão, a minha avó tem até hoje, vinha da indústria brasileira. Foi aí que foi surgindo a Petrobras, aquela coisa do petróleo é nosso. Chama-se indústria de base. Mas a gente teve um pico de industrialização, que é pouco falado na apostila, foi no pós-guerra. O pós-guerra que a gente teve uma aproximação maior com os Estados Unidos. Tanto é que nós fomos na guerra para ter essa aproximação. Cada vez que a gente aproximava, não era de graça, né? É lógico que quando vinha a indústria, a gente pegava, era dinheiro emprestado, às vezes fazia obra que ligava nada a lugar nenhum. Entre os anos 30 e os anos 40, principalmente no pós-guerra, nós tivemos várias obras em Januária, foi a barragem de Pandeiros, a barragem do Pripiri, que nem o povo de lá conhece. Tudo isso com dinheiro do governo, né? Pirapora mesmo teve uma ponte, a Ponte General Hermes, se eu não me engano, que era para passar um trem, o trem nunca passou lá. Aí ficou de graça? Não. Tudo isso veio dinheiro de fora, mas era uma dívida mais controlada. A gente vai falar da dívida pública dos anos 60. Eu vou passar aqui, porque a crítica que aconteceu no pós-guerra, quando começou, depois dos anos 40, o estado de bem-estar social explodiu no mundo, praticamente. Pelo menos na Europa, Estados Unidos, né, no Brasil. E algumas pessoas começaram a falar que esse estado era muito caro, que intervia muito. Essas pessoas eram pessoas ligadas a esse novo ideal que chamava neoliberalismo. Então, principalmente a partir dos anos 70, passou os anos 40, 50 e 70, eles começaram a reclamar muito, que era muito interventor, que dava muito direito para o povo, que tinha que ter mais liberdade, menos Estado. O próximo slide eu vou falar sobre o conceito. Por hora eu vou colocar aqui só alguns pontos que falam sobre o neoliberalismo. Tem esse liberalismo clássico, né, que nasce do liberalismo, que vem desde a economia de Adam Smith. É um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do Estado na economia. Estão vendo, praticamente, eles transformam o Estado em uma empresa, né? Então, o orçamento do Estado, já estudaram sobre orçamento, espero que já. Tira do povo e passa para a empresa. De acordo com essa doutrina, deve haver liberdade total de comércio. Então, terceirizações, privatizações, o comércio não pode ser estatal. Tem a Petrobras privatiza, tem que ser da empresa. Tem que ser do mercado, né? A empresa que eu falo é o mercado.
pois esses princípios garantem o crescimento econômico e o desenvolvimento social do país. É o que eles pensavam, viu? Isso foi vários filósofos. Tem um cara que chama Mises, são dois, da Áustria. E esses livros deles têm esses pontos escritos abertamente. O neoliberalismo é um termo que foi usado em duas épocas diferentes, com dois significados semelhantes, porém distintos. Na primeira metade do século XX, significou a doutrina proposta por economistas franceses, alemães e norte-americanos, voltada para a adaptação dos princípios do liberalismo clássico à exigência de um Estado regulador e assistencialista. Contudo, a partir de 70, passou a significar a doutrina econômica que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo estar ocorrendo em setores imprescindíveis, assim, num grau mínimo. O que ele quer falar aí, pessoal, é que pode-se dizer que privatiza tudo, exceto algumas coisas para manter o Estado. Exército, polícia, principalmente o poder de coerção do Estado, para manter a ordem. A ordem do mercado, né? Que o mercado pedia, por isso que é minarquia, é como se fosse uma monarquia, o mercado dominando, independente de que fosse o presidente. Isso aconteceu nos Estados Unidos com o Nixon. O Nixon não tinha poder nenhum. Eles tinham uma reserva de ouro, uma reserva muito forte. A partir do momento que ele vendeu aquela reserva, os Estados Unidos começou a decair. Eles privatizaram totalmente Nova York. Você lembra daqueles filmes, pessoal, eu acho que era Robocop, aquela coisa que mostra Nova York distópica? Aquilo era o neoliberalismo. O filme fazia crítica ao neoliberalismo. Tem um jogo que chama Final Fight, que os bandidos entram na delegacia, na prefeitura, e sequestram a filha do prefeito dentro da delegacia. Aí o prefeito sai na porrada com o povo. Só que é lógico que eram críticas assim muito exageradas, né? Tinha Mad Max, tinha Alien. Alien já é um pouco mais realista. É lógico que ninguém vai no espaço, acho que aquilo nunca vai acontecer, aquela coisa. Em Alien mesmo, tinha a mãe e o pai, que eram os donos da nave, que era o Estado, né? Era uma empresa que queria que sequestrasse os aliens para fazer armas, trazer os aliens para a Terra. Então eram críticas que aconteciam principalmente no final dos anos 70 e anos 90. Haviam várias críticas, né? Star Wars critica um pouco o Império Russo, e ao mesmo tempo aquela coisa de tudo é dinheiro, tudo é trocado. É nesse segundo sentido que o termo é usado até hoje em dia, que é essa questão de vão vender tudo, vão privatizar tudo e manter só o Estado repressor. Passa do pressuposto que o sistema liberal de um bem-estar social é muito caro e que o Estado precisa economizar mais. Essa era a desculpa que eles davam, né? Agora, eu não sei como que eles pensaram isso e como que eles não pensaram nas consequências, que foi essa questão da pobreza que a gente viu nos Estados Unidos, o Brasil mesmo. Tem um documentário muito estranho, vocês podem procurar, quem puder anotar aí. Parece que é O Pobre Vai à Praia, alguma coisa assim. Era um documentário dos anos 80 que mostrava a distopia que era o Rio de Janeiro nos anos 80. As pessoas simplesmente pulavam a catraca do ônibus e dava fome no supermercado, comia qualquer coisa ali mesmo sem pagar. Não tinha regra, não tinha lei, né, pessoal? Depois teve a higienização, que foi algo terrível do Rio de Janeiro. A orla do Rio de Janeiro foi tomada por policiais, os policiais simplesmente matavam as pessoas. Qualquer pessoa que estava sem camisa, de bermuda e sem carteira de trabalho era assassinada. Isso foi um massacre enorme que teve, não tinha lei, não tinha nada. Então, por que aconteceu isso, né? O mercado pediu, higieniza, limpa esse povo lá. O Estado foi lá e fez. Do nosso material sobre liberalismo. Os anos 80 foram marcados por forte recessão econômica, recessão e repressão, né? Não apenas do Brasil, mas em toda a América Latina. A questão que foi dos Estados Unidos, que culminou no filme do Robocop, nas críticas, né, que Hollywood ia fazendo, por causa da crise da dívida externa nos países da região. Aí o que aconteceu? Vieram sintomas mórbidos, inflação, estagnação econômica, desemprego, caracterizaram a economia desse período. Viriam a reduzir as receitas oriundas de tributação, de contribuições, comprometendo os investimentos públicos e, consequentemente, o gasto social no país. O que Nova York começou a fazer? Ela pegou o orçamento dela e fez tudo papéis da dívida e colocou no mercado de ações para colocar mais dinheiro. Só que o problema é que como esses papéis rendiam lucro também para o investidor, né? E como é que ficou isso? Aí tinha que pagar os lucros.
Aí era arrecadando um pouco de imposto que arrecadava só para pagar juros. Por isso que Nova York ficou daquele jeito. Se é que não está até hoje, né? A gente não vê, não sabe a realidade. Parece que Hollywood agora está tudo nesses filmes de super-herói que está alienando as pessoas. Vamos lá. Os organismos financeiros internacionais recomendavam que o país endividado, principalmente na América Latina, realizasse um ajuste estrutural, tendo em vista sua estabilização monetária e fiscal. Quem é dos anos 90? O que a autora está querendo falar aí? As privatizações dos anos 90. Vocês acham mesmo que a FHC queria fazer aquilo? Será que ele não estava com a espada no pescoço? Com a faca no pescoço, né? Gente, nós vendemos a Vale do Rio Doce. É o maior patrimônio que o Brasil tinha depois da Petrobras. Tentaram vender a Petrobras, viu? Mudaram o nome da Petrobras para um outro nome. Era empresa, virou Sociedade de Economia Mista, mas ela era muito grande, não conseguia privatizar. Os Correios mesmo era grande demais. Quanto que vale o Correio? Até reavaliar aqui, eles não conseguiram. Aí o Fernando Henrique saiu. Aí conseguiram vender a Vale, né? Mariana e Brumadinho tá aí para mostrar o resultado que foi essas privatizações. A gente não tem indústria de base, né, pessoal? Como é que a gente reindustrializa o Brasil? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Para isso, propõe, entre outras coisas, a redução do gasto social do Estado, mediante a privatização do serviço, tá vendo? Olha, quando as pessoas falam, igual a questão da Telemig, o celular nunca chegaria no Brasil se a gente tivesse a Telemig ainda. A Telemig criou os celulares, né? Virou a Telemar, alguma coisa assim. Virou a TIM. Já pararam para pensar que talvez a Telemig poderia ter sido... ela poderia ter sido destruída pelo próprio Estado para que ela fosse privatizada? A gente tem agora essa empresa, acho que é Huawei, alguma coisa assim, é uma empresa que grande parte dela é da China, está com 5G. Uma estatal tá todo o 5G do planeta praticamente na mão de uma única empresa. Será que a gente não tinha esse poder também? A Samsung tem um grande investimento da Coreia do Sul, do governo. A gente não tem nada, né? A gente poderia ter investido, será? Então, os neoliberais falam, está com o celular na mão e que privatizou. Será? E se a gente, como Estado, não poderia ter feito um bom trabalho também, não? Se tivesse investido mais? Isso, pessoal, na época, quem estava com essa faca no pescoço era o FMI, por causa da dívida pública. Eu vou falar sobre dívida pública aqui. Mediante a privatização dos serviços e esquemas de proteção social e o direcionamento das políticas sociais ao atendimento apenas dos mais pobres na escala de renda. Nem isso fez. Quem é de Januário, vocês lembram, a época que o Pequeno Davi mais atendeu pessoas foi nos anos 90. Pequeno Davi era uma instituição da igreja que vinha as crianças só pele e osso em Januária. Vizinho nosso aqui, né, praticamente. Fome extrema. Crianças ficavam dias e dias sem comer. Algumas morriam de inanição total. Aí falar que teve atendimento aos pobres nos anos 90, sendo essa uma das maiores características do neoliberalismo, ajuste fiscal com subterfúgio de melhorar as finanças do país. Melhorou? A gente está pagando os anos 90 até hoje. Aí essas características eu coloco, esse slide vai ficar com vocês, essa aula fica gravada. Quando a gente para um pouco mais nesses slides, pessoal, vão pegando eles, porque a gente vai ter uma provinha, né? A atividade online. E é muito difícil não colocar esses pontos, entendeu? A primeira atividade online eu indico altamente que façam ela. Ela está mais ligada à apostila, é mais tranquila. A segunda já vai ficando um pouco mais difícil. E não é difícil, né? É um pouco desafiador. Porque, para mim, prova não define ninguém. Mas quando eu parar assim num ou outro slide um pouco mais tempo, você presta atenção, viu? Então, a característica do neoliberalismo, mínima participação do Estado nos rumos da economia, pouca intervenção do governo, privatizações, abertura da economia para a entrada de multinacionais, adoção de medidas contra o protecionismo econômico. É tipo assim, esse protecionismo econômico é quando você fecha o país para que o mercado interno gire mais fácil. Quando você traz o pessoal da China, vem tudo coisa mais barata. Aconteceu isso aí, foi com Fernando Collor de Mello, ele que abriu, né? Desburocratização do Estado, leis e regras econômicas mais simplificadas, privatizações, terceirização, quer dizer, desburocratização, praticamente vai lá para o chefe e fala com ele o salário que você quer ganhar, quantas horas você quer trabalhar. Aumento da produção com o objetivo base de atingir o desenvolvimento econômico. Esse aumento da produção não é industrialização, é commodities, viu?
Commodities é um tipo de coisa que a gente produz para criar outras, mas que essas outras não são criadas aqui. Coisa para consumo. Imagina a soja. A gente pode fazer um tanto de coisa com soja, pode alimentar um porco, o porco engorda, mexe com a carne dele lá. A gente manda essa soja para Portugal e para Espanha, e lá que eles fazem isso. Não só a soja, até o próprio petróleo. Esse celular nosso, muito desse petróleo é brasileiro, o ferro. A gente manda para a China, para qualquer lugar, eles fazem e manda de volta com um produto final. A discussão sobre commodities é muito grande, né? Isso aí também é num mestrado de desenvolvimento social, que vocês vão pegar todas as características do que é um commodity. Mas praticamente é isso. A gente no Brasil, a gente só faz só coisa básica de consumo, a gente não faz o produto final. É muito pouca industrialização. Tudo tem valor no neoliberalismo. Bairros podem afundar em Maceió, por causa da Braskem. A Braskem chegou lá, puxou o minério que ficava embaixo da terra e vários bairros começaram a afundar. A terra dos Yanomami. Sabe o que esses empresários falam? Que a função social deles é dar lucro para os acionistas. Olha só. Aí é assim que eles conseguem barrar, pagar indenizações altas. Eles não conseguem pagar e não pagam. Esses pessoal da Braskem mesmo não pagou quase nada de indenização, pessoal. Teve gente que não saiu. A casa está afundando. Provavelmente ele vai morrer com a casa em cima da cabeça, porque o valor é muito baixo. Os Yanomami, você acha que vai receber alguma indenização? Vai ter... Nem reflorestar isso, esse povo vai. Como é que está Mariana e Brumadinho até hoje? Porque a função social da empresa é dar lucro para quem investe nela. É isso que eles falam. E consegue, viu? Olha todo o problema do Brasil aí, ó. A gente está tentando resolver o problema, os problemas do Estado. É isso daí, ó. É orçamento. Gente, eu já vi vários sonhos morrerem no orçamento. Eu trabalho no Instituto Federal, eu fui coordenador de finanças. Eu recebi gente que tinha cada ideia. Lá em Arinos, um professor queria fazer uma transposição do Rio. Meu amigo chegou no orçamento. Ele chegou para mim e falou: eu quero desistir de morar aqui. Eu quero. Provavelmente ele até foi embora de lá, né? Cara, orçamento é isso. Orçamento é isso. É tudo muito apertado. Esse orçamento nosso, isso aí é o previsto. O executado foi isso daí, ó. Só de juros e amortização da dívida, isso aqui é a dívida. Hoje ela já não é mais com o FMI. Em 2003, Lula pegou os bancos e mandou comprar os papéis. Os bancos deu dinheiro para o FMI e o FMI devolveu os papéis para os bancos. E culminou na era Temer, na era Bolsonaro, né? Deu muito poder para o banco, aconteceu o quê? A gente, ano passado, arrecadou 4 trilhões de reais. Tinha que arrecadar. Foi recorde, né? O povo pobre, a gente arrecadando 4 trilhões de reais. E quase 2 trilhões vai para a dívida pública. Que retorno que dá nenhum. É só para rolagem de juros. Onde é que nós estamos aqui, ó? 2,7%. Gente, a educação do Brasil todo. Não é só dos institutos federais, não, viu? Você acha que o Brasil é pequeno? Tem muito menino? Vamos ver aqui outras coisas interessantes. Eu falo com vocês para resolver o problema do sem-teto, a habitação. Olha a habitação, 0,0001. Vai resolver? Vamos fazer casa para os moradores de rua com que dinheiro? Alguns milhões de reais dentro de trilhões. Aí uma casa hoje qualquer aí é 200 mil reais. Quantos moradores de rua que tem no Brasil todo? Será que dá? As transferências do município, 11%. Porque esse município é tudo rua de terra. Imagina um lugar que não tem arrecadação, igual Januária, que não tem participação do imposto sobre serviço, do ISS. O que mais dá retorno? Quanto mais você produz, tem ICMS, né? Um lugar que não é pequeno, coitado, não sobrevive, não. Indústria. Vão dar emprego para o povo. Cadê a indústria? Ó, ciência e tecnologia, 0,2%. A primeira coisa que a gente tem que industrializar o Brasil é ciência e tecnologia. A gente não investe. Indústria, 0,04%. Então, o problema do Brasil nunca vai resolver. A autora da apostila fala que é industrializar como? Tem que criar a indústria de base, indústria pública, para dar dinheiro para o povo, para redistribuir renda, com 0,04% do orçamento. 1,65 trilhão tiveram com origem de emissão de títulos públicos, em vez de servir para financiar. A gente vai, tipo assim, o que ela está querendo falar aí? A gente emite mais título público só para pagar os juros. Não vai financiar nada. É só para rolar a dívida. Estão vendo que parece que o Brasil está na mão do mercado mesmo? E é o mercado financeiro, né? Essa dívida aqui não é de empenho, não, viu? O Adrian, que trabalha com contabilidade, eu não sei. Isso aqui são papéis do mercado financeiro. Aqueles mesmo papel que a gente compra de ações de empresas, hoje o governo tem ações, né? São papéis da dívida, são as ações. Aí fica rolando juros.
Gente, tem papel da dívida que provavelmente é da época da ditadura, viu? Porque foi a partir de 64 que essa dívida aumentou muito. Ia fazendo obra, vamos fazer obra só de qualidade. Depois começou a pegar dinheiro demais. Até que chegou um momento que chegou na crise dos anos 80, foi a dívida, quando o Sarney pegou o governo. Era tão bagunçado que ninguém nem sabia quanto que era a dívida ao certo. Aí teve que criar o CIAF, Sistema de Administração Pública, nem ajudou. Esses papéis foram colocados no CIAF, ninguém sabe se já tá pagando, se já pagou, se, como é que tá. É possível que isso seja um crime. Um crime legalizado. Olha que beleza, o Brasil já legalizou o crime, né? Que maravilha, né? A gente legaliza o crime. Eu coloquei para vocês o trabalho, só voltar aqui, onde é que vocês estão aqui? Lista de presença, a Vale ainda é uma empresa brasileira na Bolsa. É. Sim, foi esse nome Petrobras mesmo, Claudio Leme falou aí. Eu também estou assim, viu, Rosiana? Deve estar cortando minha internet. Espero que você tenha voltado. Quem começou a fazer o trabalho aí do neoliberalismo? Escreve eu. Quem viu o vídeo? Eu coloquei um trabalhinho. Carla Bento saiu. Não saiam, pessoal. Rapidinho a gente termina essa aula. Vamos tentar fazer ela mais rápido. Ó, pessoal, tenta colocar alguma coisa de pelo menos uma página e meia. Não passa de duas, não, mas não faz algo tão pequeno. Por que tanta gente está saindo? Carla Queiroz saiu da reunião. Eu coloquei lá o que é neoliberalismo. Até tem um colega que é de filosofia, talvez vai ser mais fácil para ele, mas quem não quiser, pessoal, pode ir no YouTube, procura lá algo sobre liberalismo interessante, pelo menos um parágrafozinho. Porque eu coloquei o livro do David Harvey, que talvez quem tem mais essa facilidade de ler livros, eu leio um livro daquele tranquilo, talvez você tá com muita coisa. Ah, sim, cara, tudo bem, a gente está aqui com você, tranquilo. Então, no primeiro dia de aula que a gente foi apresentado mesmo, tinha uma colega com criança, era muito difícil mesmo, né? Então, vamos fazer algo mais lúdico, eu vou aceitar algo mais lúdico. Temos um exemplo de neoliberalismo aqui no governo de Minas. Eu não estou estudando muito o governo de Minas, como é que tá a Zema, viu? Espero que não esteja privatizando as coisas. Não, mas, igual eu falei, ele não está saindo da base, né? A necessidade do povo qual que é? Privatizar a Copasa para aumentar a conta? Mas ele tinha que dar mais intervenção no povo. Cada casa nessas cidades quentes, aí, Janaúba, Januário, tinha que ter energia solar. Por que não tem intervenção? Ou ele é fraco, não sei. Estou falando uma coisa que daqui a pouco vocês mandam para ele. Qual a característica do neoliberalismo? O que aconteceu com os valores políticos do neoliberalismo? Vai estar tudo naquele videozinho que eu coloquei lá. Aí, essa questão de diferença entre liberalismo e neoliberalismo, pessoal, é muito fácil. Você vê que o neoliberalismo ele quer menos intervenção. O liberalismo, pelo menos, aceita um pouco de intervenção mais com o estado de bem-estar social. O neoliberalismo ele não aceita bem-estar social de jeito nenhum. Eu nem sei se no Brasil a gente tem estado de bem-estar social hoje, viu, pessoal? Com o Lula, viu? Será que a gente já teve um governo de esquerda, de fato? Quais as características do neoliberalismo no Brasil? São as privatizações, essa lei de terceirização, essa coisa de detectar as características racistas do neoliberalismo. Procura outro videozinho de 20 minutos na internet, assiste rapidinho e vai anotando e coloca lá. Vai dar uma folha e meia, no máximo duas. Você acha que o Brasil realmente já teve um governo de esquerda, pessoal? Quando o Lula entrou, ele realmente estatizou tudo. Você acha? A gente nunca teve um governo realmente popular. Isso, o Lula é uma pessoa mansa, né? Ele é uma pessoa maleável. Se o povo pede um pouquinho, dá, mas se o Estado pede, tem hora que ele vai pender para o Estado, né? Você viu aquela questão das americanas, vai para a dívida pública, né? Um terço da dívida das americanas vai ser nós que vamos pagar. Pensa uma coisa dessa, pessoal. O cara ali foi um crime. Eu sou contador, ali foi um crime contábil. Então, às vezes algumas pessoas roubam, vai preso, rouba um saco de arroz, sei lá. A pessoa rouba milhões, a gente paga? Como vai ficar isso? E vai ficar, viu? Depois vocês pesquisam para você ver. Então, se o tutor tiver pego aí, ó, quem usar vídeo, quem usar livro, tenta colocar uma mínima bibliografia. Qual bibliografia que você usou? Eu não vou ficar olhando norma de ABNT e ficar com régua medindo, não, tá? Isso aí a gente faz no mestrado, aqui não. Mas se você tirar uma citação do livro, tenta fazer ela com recuo de 4 centímetros. Usa Times, né? Fonte Times. Mas eu não vou cobrar muita coisa assim. Se o tutor seu puder orientar, se ele quiser entrar em contato comigo,
Eu vou cobrar 2 folhas, 1,5 folha, uma folha, se para quem tiver difícil, né? Tenta fazer com qualidade. Ah, sim, nós vamos falar sobre racionais. Espera aí, vamos continuar a aula. Parei a aula, né? A diferença, racismo, exclusão, discriminação e preconceito. São sintomas, né? Sintomas do neoliberalismo. A gente já falou esses conceitos antes. Isso daqui eu vou parar um pouco, porque vocês vão ter que... não tem como passar uma prova sem cobrar isso, né? Quem é que sofre? Quem é que vocês vão atender? Mulheres, imigrantes, refugiados, deficientes, crianças, desempregados de longa duração, idosos, etnias homossexuais. Isso daí, pessoal, eu fui treinado quando eu estive lá em Portugal, viu? Pode ser que vocês tenham estudado diferente, ou um pouco a mais, um pouco a menos. Isso foi a minha parte do mestrado. Quem são as pessoas que mais sofrem com as desigualdades? São essas. O Padlet vai estar mais... Pessoal, como é que foi a questão das mulheres na pandemia? Foi fácil? Gente, a gente teve gente que engravidou, que o marido largou e deixou a mulher desempregada, com filho em casa, com essas aulas aqui, aula online. Isso aqui a mulher está dando aula para o menino. Mãe, essas aulas foram fáceis? Você acha que foi fácil? A gente mandava PDF, né, pessoal? Ao invés da gente dar aula, o menino sentei. E o menino nem sentava, né? Aí eu tirei isso do Sindtest. 58% das mulheres desempregadas são negras e cuidando de menino dentro de casa. É fácil? Brasil é o país que mais mata trans no mundo. Gente, é complicado, né? Às vezes a pessoa pode até a religião, quem é cristão, falar que não, que é errado, mas a gente não pode falar, sabe? Porque Deus julga. Se a gente julgar isso daí, é um risco muito grande. É um risco muito grande. A gente tem que aceitar nossos alunos, a gente tem que respeitar a questão do nome social. Vamos tomar cuidado com isso. Não vão errar, viu, pessoal? Não vão errar. A gente já teve um Instituto Federal terceirizado, que tinha um casal lá, bem se abraçando. A mulher deu um grito, saiu correndo. O que eu fiz com ela? Eu tive que demitir. Vamos tomar muito cuidado, porque ele já sofre. A gente tem que fazer de tudo para melhorar. Olha, pessoal, a questão da identidade, de fato, tem o identitarismo, que é o exagero, né? Então você vai no movimento de feministas, tem que matar todos os homens, não tem que ter homem, não. Como é que a mulher vai ganhar o feminicídio se não tiver um homem para dialogar, para falar com ele? Ó, você é machista, é machista. A questão do racismo, como é que os negros vão ganhar o racismo sem os brancos? Senta aqui, branco, vamos conversar. Olha os pontos racistas que você tem, né? Então você não pode ser enganado pelo exagero também, né? Tem que saber o meio termo. Você vai ter aluno que é trans e que vai usar isso, não quero estudar, eu sou oprimido. Aí você tem que saber balancear isso daí, mas sempre respeitando, viu? A questão da identidade, acabei de falar da identidade aqui, né, pessoal? A identidade é importante quando a mulher, principalmente, vou dar um exemplo aqui, quando ela se vê mulher, preta e pobre, que ela sabe quais são os direitos que elas estão perdendo, entendeu? Só que a identidade ela não pode ser feita só pelo pobre, pela mulher. Então tem que dialogar. O Paulo Freire fala isso num livro que chama Pedagogia do Oprimido. Tem que dialogar com o opressor. Até mesmo quando vocês forem fazer evento nas escolas suas, pessoal, tenta montar grêmio estudantil, viu? Você monta um grêmio estudantil, ó, quem vai participar do evento? É evento sobre racismo. Tem que ter pessoas para falar sobre racismo. Não exponha seus alunos. Cuidado com a exposição, viu? Tinha uma questão lá que eu coloquei, se a mulher já sofreu racismo. Eu não coloquei aqui, porque não é legal a gente expor a pessoa. Mas a gente tem que discutir isso. Quem vai participar desses eventos? Professora de curso técnico do Instituto Federal é denunciada por injúria racial. Depois disso, vocês não vão mais fazer isso, né? Não quero saber quem é a pessoa, de onde é que foi. Olha isso aqui, o chavoso da USP é um estudante, esse carinha aqui, a mulher. Ele foi colocado numa lista de procurados, porque ele é estudante. Essa menina aqui roubou 1 milhão e é a menina prodígio. Camilo, vamos apostar a corrida até a fé? Claro. Dinho espera, não posso correr agora. Por quê? Para mim não é seguro. Tem um policial e o Camilo é negro. O policial pergunta se essas bicicletas são suas. Sim, claro que são nossas. E a nota fiscal? Nota fiscal? Quem vai sair com a nota fiscal aqui, senhor? Vocês assistiram no Padlet? Deixa eu tentar só transmitir só a imagem, depois vocês assistem lá. Deixa eu transmitir aqui só... Como é que transmite? Uma guia.
Cancelar. Aqui. Depois vocês assistem esse vídeo aqui, ó, a questão da mulher negra no Brasil. Que é uma mulher, ela falando a situação dela, como que... Ser uma mãe negra nesse Brasil... Tá vendo? Ser uma mãe negra no Brasil. Os conselhos que uma mãe branca dá para um filho não são... Vocês assistiram? Porque a gente tá acabando a aula já. Não vai dar para passar. Vou ter que voltar aqui. Depois vocês assistem lá. É muito interessante, né? A gente ouvir a pessoa que sofreu, mas só que a gente tem que tomar cuidado com a exposição, tá bom? Hoje, os psicólogos indicam não expor algumas situações. A questão da identidade. Isso aqui é só porque não existe raças, né? Biologicamente, a espécie humana é só uma. Então, o que aconteceu com essa mulher aqui que fez essa coisa aqui? Tinha um campo de futebol lá, aí tinha um sol de um lado e de sombra do outro. Aí a professora colocou os alunos negros do lado do sol. Começou essa discussão. Porque a pele sua é evoluída para isso. Olha só. Né? Ô, professor. Oi. É que o slide do senhor não tá, parou de passar, tá só sua imagem com uma criança. Desculpa. Deixa eu tentar aqui, é porque deve ter ficado lenta a internet, né? Mas vocês estão ouvindo? Sim. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vamos tentar passar de novo. Você está apresentando sua tela. Apareceu? Agora apareceu. Essa daí que é os perrengues do teletrabalho, né, gente? Então, pessoal, raça ou etnia? Raça, a espécie humana é única, né? A gente tem que tratar muita etnia. Na Bahia mesmo, o pessoal já gosta que fala que os indígenas, né? Pela etnia deles. Existem indígenas pataxós, existem chaquiabás, é muito importante perguntar. Até esse nome indígena, a gente vai ter que manter por causa da lei, né, pessoal? Quando a gente faz aquela heteroidentificação, aquelas vagas das cotas, né? É indígena. Aí na heteroidentificação que a gente vai identificar isso. O país que mais mata mulher e trans do mundo. A questão do Yanomami, a questão quilombola de Maria da Cruz. O que eu quis colocar aqui é que essa questão por que é importante a gente identificar a questão da identidade das etnias, né? A questão do sem terra, no norte de Minas, a aula está acabando, vou ter que adiantar. A etnia diz respeito a fatores culturais compartilhados por determinada população. Gente, cor de pele é só uma melanina, é pouca coisa, viu? Então, geralmente, é mais fator cultural, mas só que a questão do negro, algumas pessoas não entendem, né? A gente tem uma dívida histórica, é o que mais mata e morre, né? Nós mais mata, que o Estado mais mata e se morre, são os negros. Já parou para pensar como é que vocês criaram seu patrimônio? Eu sou filho de ex-fazendeiro, meu pai era a pessoa mais rica da cidade dele. Então, a gente tem uma construção histórica, algumas pessoas já têm a oportunidade de antes da gente, entendeu? Essa questão de meritocracia, isso não existe. Aquela mulher do vinho lá falou que o nome não tem nada a ver, meu amigo. Eu estou falando que tem, né? Então, são características, às vezes, da cultura, da realidade das pessoas pobres, negras, né? Por fatores. Essa concepção não tem nada a ver com a ideia de raça humana. A raça humana não existe, mas sim fatores socioculturais, entendeu? Vamos passar aqui. Então, aí essa é a questão da exclusão. Em sua semântica original, significa o não pertencimento a um grupo ou condição. Aquelas pessoas que são excluídas, elas não são geralmente cidadãos. Elas têm seus direitos extirpados. Imagina um morador de rua quando vem um rapa e leva os documentos dele. Aí está excluso, é exclusão aquilo lá. Né? Os Yanomamis estão excluídos, mas eles decidiram viver daquele jeito, mas eles estão excluídos porque o Estado não está ajudando eles. Invadir a terra dele, deixa ele invadir. A princípio, a exclusão de alguém de determinado grupo não é necessariamente problemática, dependendo do grupo que está falando. Os estudos desenvolvidos pela antropologia social indicam que a construção de identidades sociais, ou seja, o processo de identificação e pertencimento de um indivíduo social a um grupo social. Assim, o que ele quer falar é indivíduo dentro de um grupo, né? Os moradores de rua eles se juntam em grupos. Os Yanomamis estão em grupos, não estão sozinhos. Contudo, quando nos referimos à exclusão no contexto da dinâmica social do mundo capitalista contemporâneo, estamos nos referindo precisamente às barreiras impostas, as barreiras que a gente deu para o pessoal. O morador de rua dá com o documento dele, a gente tira tudo no rapa, ele não vai voltar, vai estar sem identidade, vai estar sem direito. Se morrer, enterra numa vala comum. Nós, Estados, tiramos. Um determinado país
no seu caminho de acesso a benefício garantido pelo Estado. Já parou para pensar que os problemas do Estado pode ser o Estado está criando? Ou mesmo que pode ser adquirido através do mercado, né? Esses indivíduos, na prática, não pertencem à comunidade constituída por esse Estado, sociedade e mercado. A gente tem que incluí-los. Vai ficar muito grande a questão da discriminação aqui, isso aqui eu não vou cobrar em prova, então eu vou poder passar. A questão dos refugiados climáticos. Isso aqui aconteceu, a gente teve a questão dos imigrantes, né? Que também foram excluídos. Quando eles chegaram em Montes Claros, eles vieram da Venezuela. Então, eles começaram a morar em praças. A gente teve que fazer rede de cooperação. Eu queria colocar isso, que é um link para a próxima matéria. Nós tivemos que pegar a prefeitura com assistente social. A prefeitura deu moradia. O Estado também interviu com o serviço social. E até o Instituto Federal ajudar dando cursos para incluir esse refugiado venezuelano no mundo do trabalho. Eu não sei se as cidades suas têm a questão do refugiado. Eles vinham e moravam nas praças mesmo. Vinham de aldeias. Montes Claros teve esse problema. É mais ou menos resolvido. Parece que vai aumentar, né? Por causa da questão climática. São chamados de refugiados climáticos. Eles ficam secos, mas eles vão entrando. A Argentina está tendo esse problema, a gente está recebendo muito argentino, boliviano, venezuelano. Não só por causa de questão política ou de guerra, não sei o que está acontecendo, mas por questões climáticas. Os refugiados climáticos acontecem entre a gente, né, pessoal? Quando o povo sai de Januária para vir mais para a orla ou para vir para um lugar que produz mais. E como é que recebe esse tanto de gente? A cidade é tão cheia, né? Isso não tem resposta. Está acontecendo agora. Vocês vão pesquisar com o tempo. A música do Charlie Brown, do Racionais, capítulo 4, versículo 3. Quando o Mano Brown fala em transformar um preto tipo A num neguinho. Quem é esse preto tipo A? O que ele quer dizer com neguinho? Ó, gente, ele está querendo falar de sistema prisional, viu? Se vocês quiserem pegar minha fala e colocar lá, vocês não estão respondendo fora. Já parou para pensar que nós, que o sistema prisional, a gente tira aquela pessoa do corre que vendia maconha dele, tanto faz, não que isso seja certo, mas ele era uma pessoa que poderia sair daquilo. Depois a gente marca ele como ex-presidiário. Ele fica marcado nas tatuagens, as pessoas falam, aquele cara lá já foi preso. Você acha que é fácil arrumar emprego desse jeito? A gente tira a pessoa, será que a gente está ressocializando essa pessoa? Será que o Estado não está criando um problema? O Estado tentando resolver um problema não está criando outro? Isso que é o falar negro tipo A para o neguinho, né? Aquela pessoa que poderia se desenvolver na vida de alguma forma. O Estado pega, ao invés de ressocializar, cria uma pessoa. Será que não seria a escola do crime? O homem na estrada, né? Será que o homem na estrada ele tem, como se diz, as mesmas capacidades da gente de arrumar emprego, as questões da desigualdade de não entrar nos números da desigualdade social? Será que a gente investe o suficiente nele? A gente deveria estar intervindo nessa pessoa, né, pessoal? No momento que ele está lá, ressocializando e quando ele sai também. Você vai morar onde? Você vai voltar para o barraco? Você tem um lugar para morar? Vamos procurar, vamos pensar isso, vamos pensar um emprego. A gente pega ele, dá um chute na bunda e tchau, vai embora. A gente pega e dá dinheiro para o mercado financeiro, né, na dívida pública. Qual o valor dos gastos sociais? A gente está investindo o suficiente? Infelizmente, será que vai dar para tirar as dúvidas? Eu vou deixar aqui a próxima aula, ela vai ser um pouco mais dura, então vocês vão ter que ler da página 33 a 61. Aí vai vir aquela coisa do histórico, a gente vai voltar na era Vargas, como que a gente criou o estado de bem-estar social ao modelo brasileiro, que foi o INSS. E o finalzinho que vai ser mais interessante, nós vamos trabalhar o IDH. Vou falar sobre o IDH de Januária, aí depois a gente pergunta o IDH, se vocês vão falando aí. A gente vai vendo como é que a gente resolve o problema das cidades que vocês estão incluídos. A lista da disciplina, assinar a lista aí. Praticamente a aula acabou, mas dá 10 minutos ainda para tirar dúvidas. Quem quer falar alguma coisa? Vou ver aqui o que vocês escreveram. O Homem na Estrada é um clássico. Você não quer lembrar, não, Renato? É a vida real, vai ser as pessoas que vocês vão atender. As pessoas, você trabalha com o quê, Renato? Márcio Deles, a letra dos Racionais que você recomendou descreve a situação que acontece com os postos periféricos em países capitalistas. E principalmente quando o Estado pega, né? A pessoa foi presa, o que a gente fez com ele? A gente piorou a situação. Os problemas do Estado, será que o Estado não está criando os problemas para ele mesmo? Aí quando você for trabalhar no sistema penitenciário, você não pode ser enganado, igual eu te falei, né? Pode falar, Márcio. Você quer abrir o aula? Professor, boa noite. Boa noite. Mais uma vez, né?
Você falou aí mais cedo sobre a questão da estatal chinesa, de tecnologia, e você falou sobre privatização de empresas nacionais, de empresas brasileiras. Mas você disse que não, parece que não está muito por dentro da realidade do que acontece do governo de Minas, mas até eu gostaria que os colegas acrescentassem, para não ser só uma opinião minha, né, uma doxa opinião minha, que tende no neoliberalismo a deixar as coisas para se privatizar, deixar chegar ao caos, né, total, para depois vir com a solução para aquele problema que eles deixaram chegar. Então, você deixa, por exemplo, a educação, um exemplo que eu estou usando, mas vale para outras coisas, que você falou da tecnologia da Telemig e tal. Deixar chegar a um caos, por exemplo, a educação, para depois reconstruí-la a maneira neoliberal, que seria, por exemplo, privatizar a educação não pode, mas as chamadas PPPs, parcerias público-privadas, que como já acontece em 3 escolas na Grande Belo Horizonte. Então, eu gostaria que a educação está indo com o salariado do professor, que no governo de Minas não acompanha mesmo a lei, e não acompanha diversos estados, inclusive estados com arrecadação menores do que a nossa, e eu penso que já está havendo falta de professores em algumas áreas, né, e eu penso que isso parece proposital para chegar a um caos, para depois reconstruir a maneira capitalista neoliberal. Aí eu gostaria que você falasse, e que os colegas também, se discordarem de mim do que está acontecendo no governo de Minas, podem falar. Você já viu as matérias que está dando depois dessa reforma aí? É interessante quando a gente chega nas escolas particulares, as matérias propedêuticas que existiam na estadual tá lá até hoje. E filosofia propedêutica. Até essa aula aqui, gente, não existe escola sem partido, não, viu? Quem preparou essa aula preparou mais com a visão assim de vão aceitar, vamos só dar uma melhoradinha. Tudo é ideologia. Tudo é ideologia. Sim. Então, a gente está vendo as escolas públicas, a gente não está vendo mais. Até pessoas escrevendo livros, vocês não estão tendo mais literatura. Por que a gente vê pessoas de particulares escrevendo livro, tem concursos poéticos? Cadê filosofia? Esses itinerários estão funcionando? Parece que eles estão querendo forçar as pessoas a irem para as privadas. Ou encher os institutos federais. Vocês não estão trabalhando em artes mais? Parece que estão trabalhando só português e matemática. Ou estou errado? Parece que é proporcional, professor, já para as pessoas sentirem que a educação pública não está boa, e aquele que tiver condição já migrar para uma privada, e assim aumentar a rede privada, para a hora a educação pública chegasse a um consenso na sociedade de que a educação pública não mais funciona e que precisa privatizar com parceria privada, ou privatizar mesmo, aí, né, já viu, o abismo vai ficando maior e essas coisas todas. Você consegue perceber também que uma das características do neoliberalismo é o racismo? Aí, geralmente, quem está nas escolas privadas são os brancos, né? Então, você não acha que é racista também essas políticas? É o pessoal indígena lá do norte de Minas, o januarense lá, que é mais... Qual a cor da pele do januarense em relação ao sul? Você pode ir em Januário, você vai ver características indígenas, gritantes, negros, Manga, Montalvânia. A pior educação de Minas é em Januário, sabia disso? Mesmo com ideia meio ruim de olhar, eu consegui pesquisar. É Januário e Cônego Marinho. Eu acho que tem um pouco de racismo também aí, né? Aí o sul, são 2 minas, as minas lá embaixo, mais desenvolvida, talvez um pouquinho mais branca do que a gente, porque o norte de Minas, característica da Bahia, 100% em Januário. A colega está falando ali sobre, como exemplo, a nova disciplina Tecnologia e Inovação. Nesse caso, vejo que essa disciplina já está integrada nas disciplinas básicas. O pessoal cria umas disciplinas, né, de empreendedorismo, que às vezes não tem nem é interessante. Será que em matemática a gente não pode ensinar sobre investimentos, os juros, algo mais na vida real? Esse negócio do voucher não foi para frente. Isso não vai. Alguma pessoa falou aqui sobre outra coisa.
A municipalização não vai dar tempo de falar agora, a aula acabou praticamente. Municipalização, pessoal, só resolve com rede pública de cooperação. Aí a rede pública é o quê? É o sindicato trabalhar com o Estado. Hoje o Sinasef não vai fazer greve mais, encerrou todas as lutas sindicais, porque o Sinasef se alinhou com o governo do Lula. O Sinasef é o sindicato dos institutos federais, né? Só por questão salarial, para ter salário. Acabou a luta de classe por hora, né? Aí vocês têm que chamar. É duas bolinhas, é o sindicato e o Estado. Aí então tem que ter uma ata. A ata que vai ligar vocês. Aí vamos sentar como é que vai ser essa municipalização. Aí é questão de rede de cooperação, né? A gente está falando aqui sobre desigualdade, racismo. O nome certo seria esse, precarização da educação, a maneira neoliberal. Será que o liberal também não é neoliberal? Também o liberal não nasce do racismo? Vocês já leram? Tem um colega de filosofia aí, depois eu pergunto para eles. Aqueles liberais todos, alguns eram de família escravista. A cabeça deles já tinha isso. Vão criar a lei só para nós. E eles não. Quem mais? Professor, mas aí não é só lá os neoliberais europeus, não. Os neoliberais brasileiros são brancos, né? O empresariado brasileiro é branco, assim como toda a elite brasileira, em vários estratos, são majoritariamente brancas. Hoje eu tenho um lugar alugado na Bahia, no sul da. Eu sempre vou na Bahia também. Aí eu estava vendo um cara do Rio Grande do Sul falando do pessoal da Bahia, eu achei aquilo me doeu tanto. Ele falando, aquele povo lá só faz carnaval. A pessoa não sabe a realidade, o povo trabalha pra caramba, velho. Não é assim não. Quem faz carnaval é o turista. Não vão contratar aquele povo mais não. Falou bem assim. O que esses caras querem? Vão contratar argentino? Vocês viram aquilo? Aí ele é do Patriotas. A gente tem que saber que ideal que é esse partido. E como é que esse partido foi criado como? Que negócio é esse? A gente tem que saber o que fala. Você viu o que é da professora do Instituto? Gente, se vocês entrarem numa situação daquela, eu não vou falar que vocês foram aluno meu, não, viu? A gente está discutindo aqui, a gente já está falando, né? Olha o que a professora falou: tem um lugar com sol, o outro é sombra. Quem é com sol, você já está evoluído para isso. Eu tenho que continuar com essa conversa? Eu tenho que parar. Será que nas escolas tem isso? Vocês já sofreram isso? Já viram isso? Porque eu já vi, né? Infelizmente. Eu tenho uma filha também. Minha filha tem todas as características indígenas. Eu tenho medo. Já chegaram para mim, mas se a sua menina chegar, você fica falando de homossexuais, se chegar com outra namorada aí, minha amiga, eu faço café e compro um bolo, se a gente senta e vão conversar, o que eu vou fazer? Não é assim, sabe? O que mais? Quem? Márcio? Quem mais para participar aí, pessoal? Quem é de Januário vai participar na próxima aula, viu? Não vou falar sobre DH. Vai começar uma aula dura, mas no finalzinho vou chamar. Tem 2 pessoas de Januário, não sei se tem mais. Tem mais? O Márcio falou bem hoje. Muito, meus parabéns. Vocês só não estão participando, pessoal. Eu pedi para vocês colocarem o nome lá no fórum de apresentação. E naquele fórum que a gente discute. Eu não estou vendo. Eu acho que o tutor tem que entrar mais em contato com os alunos, viu? E fazer a primeira prova, incentivar a fazer Vamos fazer todo mundo juntinho. A Pâmela, e aí, Pâmela, tudo bem? O jornal está muito quente, né? Tá um calorão. E esse ano é época de seca, viu, Pâmela? Nós vamos ter aí imigrantes por causa de seca de Januário indo para outros lugares, ou muita pobreza. Você vai atender pessoas, você vai ter muito serviço aí, tem que saber atender essas pessoas. Vai ser ano de seca, viu, pessoal? Tá chovendo agora, mas esse ano vai ser ano de seca, tá sendo esperado. Vindo da escola. É chuva de verão. Não, isso é chuva de verão, né? Logo passa. Amanhã vai ser o calorão. Montes Claros está com questão de chikungunya. O turismo de Montes Claros vai pegar chikungunya. O estado, eu não sei o que aconteceu com Januária, né? O estado fracassou. Eu falo esse nome, fracassou. Os municípios fracassaram. Januária é um fracasso de cidade e Montes Claros fracassou também. É vergonhoso isso. Por que está tendo essa doença lá, essa coisa toda? Por que teve em Januária? É lote vago com lixo, intervém, multa. Nós somos gestores, a gente tem que pensar, vai deixar acontecer? Como que era a Funasa antigamente? Eles faziam um estudo. Vamos para as dúvidas, né? As dúvidas não, que horas são? 9h10, eu não posso ficar mais. E o tutor? O tutor está online? Sim, professor. Estamos aí. É suficiente, mas querem mais? Como vai ser?
Não, ficamos aí à disposição dos alunos aí. A previsão é a gente encerrar agora às 21h10. Eu acho que a Ok. aula foi bastante proveitosa aí, dentro desse escopo aí dos problemas contemporâneos. Aí a gente passa por todo esse problema de diversidade, de inclusão, acho que você foi bem assertivo. Em relação à questão do fórum que você citou, houve um pequeno problema técnico aí no AVA, e o fórum só ficou disponível para os alunos um pouco mais na semana passada, no Carnaval. E aí a gente conseguiu resolver, eles começaram a participar, mas na Eu medida mudei do tempo a tudo, eu gente decidi vai colocar tudo fórum tentando. fácil, a gente fazer algo dialógico, não vou fazer nada Isso, muito, isso. né, pesado, não. Não, tranquilo. Teve só um probleminha de time que o AVA não conseguiu liberar para todo mundo ao mesmo tempo, mas aí no decorrer da semana do Carnaval a gente conseguiu regularizar e o pessoal começou a Tá participar, bom, é viu? suficiente, então. Põe as dúvidas lá, a gente vai conversando lá, então, beleza, pessoal? A aula acaba rapidinho, né? Ó, gente, a questão é o seguinte, não vão comparar professor, não, só para encerrar, porque o mestrado ele tem essa parte dura, mas igual eu falei com vocês, depende mais de vocês, tem que ler muito, tem hora que a gente vai ler slides, tem hora que a gente vai ser mais... Isso chama método dialógico, dialogar, mas nem sempre pode ser, porque tem um jeito, né, de se fazer essa pós-graduação, tem uma metodologia, mas eu estou achando que tá interessante, viu? Vamos encerrar? O Marcos, professor, depois você disponibiliza só o slide para a gente ou você inclui lá no ambiente virtual? Ou se você quiser, você pode me mandar também, eu faço a inclusão lá, não tem problema nenhum, tá? Ok, tá ótimo. Boa noite, pessoal. Vou sair Ok. então, Muito pode encerrar a obrigado, boa gravação. noite a todos, boa noite, professor Marcos, até a próxima, tá? Semana que vem estaremos aí na terceira aula da nossa disciplina. Obrigado aí a todos. Boa noite, pessoal.